De volta com o Bandeirantes Acontece, a entrevista de hoje vamos falar sobre o mercado de transporte aéreo, que houve uma decisão da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para permitir que as empresas Azul e Gol pudessem voar com menos comissários de bordo. E são tantas as situações impostas a passageiros e que têm relação com a pandemia e as equipes que trabalham, tanto na retaguarda como nos voos propriamente ditos, que a gente achou importante conversar com quem entende desse setor. Por isso nós vamos falar com o Gianfranco Betti, que é consultor aeronáutico internacional e sempre nos atende com a máxima gentileza. Oi, Gianfranco, como é que vai? Boa tarde. Tá bom, Ronald. Um prazer estar com você e com os teus ouvintes. Prazer é nosso. Gianfranco, me fala uma coisa. Eu entendo, e falei com o Zaidan aqui na abertura do nosso programa, que quando estabelecem que tem que colocar 1, 2, 3, 4, 10, 15 pessoas dentro de um avião para tocar aquilo para cima e levar até o destino, haja um critério para aquele estabelecimento, né? Para atender as pessoas, para comandar a aeronave, tudo é um processo, né? Está, acho que, preceituado em vários critérios que são definidos pelas empresas e com regulações internacionais. Essa mudança promovida pela ANAC, com a permissão de voar com menos comissários, tem que tipo de impacto nos voos? Pode causar que tipo de situação não prevista, uma vez que isso deve ser uma determinação internacional? Olha, o número de comissários a bordo, o número mínimo de comissários a bordo é uma determinação, segue preceitos, né, segue ordens e regras internacionais que tem a ver com o número de poltronas e de portas de emergência da aeronave. Você tem que ter um número mínimo de comissários a bordo para que numa situação de emergência esses comissários atuem, sobretudo no papel que é o mais importante, que pouca gente se dá conta. Eles são funcionários, são agentes de segurança, né? Quando a gente pensa no comissário como aquele rapaz ou moça que vem nos servir a bandejinha, passar uma água, enfim, acomodar a nossa bagagem, a gente está esquecendo que eles são agentes de segurança, são incrivelmente bem preparados para lidar com emergências. E essa é a principal função deles. A gente não pensa nisso, mas eles são treinados para auxiliar e para tomar as atitudes corretas numa emergência. Você tem que ter um número mínimo de comissários para que, em caso de emergência, eles possam atuar de maneira a conseguir evacuar a aeronave dentro de um tempo que varia um pouquinho, mas que é um tempo máximo, que também é algo certificado internacionalmente para que o avião seja evacuado nessa emergência. Esse número não pode ser inferior, e varia de aeronave para aeronave, de configuração para configuração, né, que tem a ver com o número de poltronas e saídas que a aeronave tem. E a ANAC não está atravessando sinal vermelho nenhum no quesito segurança, nem as companhias. Eles simplesmente estão permitindo que, em alguns casos, em algumas operações, e sempre respeitando esse limite mínimo de comissários por voo, as companhias possam decolar com menos gente do que normalmente o fariam. Isso se deve à grande contingência, né? A grande quantidade de comissários que estão, infelizmente, tendo que cumprir aí isolamento porque foram diagnosticados com Covid. É uma situação extrema, excepcional, e que na prática vai ter um impacto que é algo de redução na velocidade do serviço de bordo quando existe, né? Porque é bom lembrar que tanto a Azul como a Gol, elas estão com serviço de bordo já em caráter excepcional devido à pandemia, reduzido até por conta de determinação da ANAC, que proibiu a entrega de refeições nos voos domésticos. Então, o impacto não vai ser tão sensível assim do ponto de vista de conforto ou de experiência de serviço, e vai ser negligente ou zero no que diz respeito à segurança dos voos, que é, claro, o mais importante. Gianfranco, boa tarde. É o Zaidan que está falando. Tudo bem? Você tá bom, Zaidan? Tudo bom, tudo bom. Me diga uma coisa. Você falou aí, né, do número considerável de profissionais que foram atingidos. Ainda mais agora, meio mundo, né, tá sendo atingido aí por essa variante que tem uma capacidade excepcional de contágio, né? Agora, especificamente a peculiaridade de um avião, né, um ambiente obviamente totalmente fechado, etc. Comparando, não sei se vocês têm essas comparações, mas comparando com outras categorias, o percentual é mais elevado de contaminação com os profissionais que trabalham nos voos?
Não, é muito mais reduzido. Os aviões são dotados de filtros poderosíssimos, sempre foram, né? Até porque você tem que renovar o ar completamente da cabine, dependendo também do modelo, a cada 1,5 minuto, 2 ou até, no máximo, 3 minutos, todo o ar a bordo do avião é renovado. Esse ar, ao entrar do meio externo, do ambiente externo para o ambiente interno, ele é filtrado, ele é aquecido, porque lá em cima a temperatura chega a 60, 70 graus abaixo de zero, então você tem que aquecer esse ar na hora que ele entra para dentro da cabine. E ao entrar na cabine ele passa por filtros poderosíssimos, né? E filtros que foram melhorados e foram capacitados com sistemas adicionais para garantir que esse ar fique o mais puro possível. Ou seja, é muito mais provável você pegar a Covid no táxi que te leva, ou no Uber que te leva para o aeroporto, ou na sala de embarque, do que dentro da aeronave. Porque na aeronave, o controle da qualidade de ar é muito, mas muito melhor, mais eficiente do que aqui embaixo no chão. Gianfranco, inclusive o prazo que foi dado para as duas companhias é em março, né? Uma é dia 13, outra é dia 14, se não me engano, de março. Esse prazo, dependendo da situação, ele pode ser estendido automaticamente ou seria necessário um novo pedido, uma nova aprovação? Não, automaticamente não. Essa é uma concessão excepcional, ela tem um caráter de urgência, de excepcionalidade, porque, como diz um ex-presidente, nunca na história desse país se viu nada parecido, né? Nunca houve uma baixa tão grande na força de trabalho quanto está havendo agora, porque, como a gente sabe, essa variante ela tem a capacidade de propagar de forma mais rápida e o número realmente de baixas de profissionais que não podem comparecer ao trabalho por estarem aí cumprindo essa quarentena mandatória é algo inédito. Então, as empresas vão ter que reavaliar as respectivas situações e entrar com um novo pedido junto às autoridades para, eventualmente, postergar essa concessão aí de caráter excepcional. Repetindo, a gente nunca viu nada parecido, nem mesmo nas primeiras ondas, nas primeiras variantes da pandemia, as companhias foram tão impactadas como estão sendo agora. E não apenas comissários, pilotos também, né? Ou seja, o desafio de conseguir sair e cumprir os voos com as tripulações completas tem sido um pesadelo das companhias aéreas, não só no Brasil, em outras partes do mundo também. Não está fácil, não. Ô Gianfranco, construir a imagem de uma companhia aérea é algo complicado, porque envolve muito investimento e eu não estou falando só de publicidade, mas de treinamento, de poder oferecer o melhor serviço e a ponto de conquistar o que é mais importante, que é o cara voltar a voar com a companhia aérea. E aí a gente chega num determinado momento em que as pessoas são impactadas por várias notícias ruins, que se for analisar profundamente, vai tirar argumento para falar, pô, mas os caras não têm culpa disso estar acontecendo, estamos vivendo um momento que o Gianfranco já falou algumas vezes aqui, nunca antes vivemos uma situação parecida como essa. Como é que é a reconstrução de imagem num período em que as pessoas têm nos aeroportos o ponto de saída e de chegada para a realização de sonhos? Como que a gente consegue? Tem a questão financeira das companhias, que eu imagino que é um outro assunto que a gente pode tratar, um momento de recuperação e você tem cancelamentos, entre outras coisas. Como é reconstruir imagem depois de tudo isso? Ou como será que você prevê que vai ser essa reconstrução ao longo dos próximos meses, depois de tudo que está acontecendo? Ronald, essa é uma pergunta muito interessante. O primeiro aspecto é que reputação, né, é algo que você leva anos para construir e perde em minutos, em segundos, às vezes com uma péssima ou má experiência. E a reconstrução de uma reputação perdida ou de uma experiência muito negativa é uma rampa íngreme, árdua, né, e longa para ser percorrida. E muitas vezes os clientes afetados por uma experiência ruim ficam meses, anos, sem querer ouvir falar na empresa que foi, vamos dizer assim, responsável por essa experiência negativa. Some-se a isso o fato de que a gente está numa época em que as viagens ficam especialmente importantes, né? Porque é final de ano, então você tem férias, visitas, festas, compromissos que tem um componente aí sentimental, né, pessoal, mais elevado do que no restante do ano, e você tem uma receita aí para ter muita gente bloqueada, muita gente fazendo o que está fazendo, né? Agora tem um componente também que eu acho muito interessante. O brasileiro é muito mal educado, de maneira geral, ele é muito barraqueiro.
ele sai batendo pé, xingando, jogando coisa em cima do funcionário, de gente que normalmente não tem culpa nenhuma, né? Você fala assim, as empresas deveriam ter se preparado para isso. De jeito nenhum. Quer dizer, ninguém poderia prever que a pandemia voltaria com essa intensidade e que pegaria tanta gente como pegou. Eu que moro nos Estados Unidos, né, que viajo bastante de avião, muitas vezes fui impactado por ocorrências não previstas, né? Então, por exemplo, estava uma vez em Nova York, uma nevasca violenta caiu, abateu-se sobre a cidade, os aeroportos ficaram fechados 3, 4 dias. E quando eu finalmente consegui voltar para casa, com 3 ou 4 dias de atraso, o meu voo, eu estava com tudo pronto, família do meu lado, tal, a gente ia embarcar, e a companhia anunciou e falou, olha, esse avião que ia sair às 10 da manhã, agora vai sair às 2 da manhã, ou seja, quase 16 horas depois. Eu sabia que ia ter que ficar o dia inteiro chupando o dedo dentro de um aeroporto. E as pessoas que estavam em volta, você imagina qual foi a reação delas? Elas levantaram a sobrancelha, deram de ombros, e ninguém foi lá quebrar balcão, ninguém foi lá gritar, dizer que exigia respeito, que ia processar a empresa. Sabe por quê? Porque as pessoas têm um mínimo de educação, um mínimo de urbanidade. E o brasileiro, a primeira coisa que ele faz é armar barraco. Então eu fico furioso com isso, porque, assim, posso te assegurar, posso te afiançar o seguinte, empresária nenhuma quer ter perrengue, quer ter problema com companhia aérea. Não é falta de planejamento, não é falta de visão de longo prazo. A gente sabe, eu fui fundador de uma empresa aérea no Brasil, a gente sabe como custa caro construir a reputação e como custa muito mais caro reconstruir a reputação e refazer essa sensação de que as coisas não foram corretas e não foram boas. Então, eu não queria estar na pele das companhias aéreas brasileiras, porque elas estão tomando realmente um solavanco, aí, estão atravessando uma turbulência não prevista e de difícil controle. Realmente, elas estão fazendo de tudo para conseguir voltar a ter a lucratividade que um dia tiveram. Os anos de pandemia, né, de 2020 para cá, têm sido pavorosos para as finanças das companhias. Elas estavam começando a respirar um pouquinho mais e agora estão se deparando com mais esse desafio. Enfim, não está fácil para ninguém. Gianfranco, deixa eu só fazer uma última pergunta para você, que é o seguinte. Aconteceu bem próximo da gente uma situação e que depois nós repercutimos e aconteceu com outras pessoas. A pessoa tinha, junto com a família, um voo, e aí eu estou pedindo a tua experiência, se você sabe se isso é normal ou se não é normal. Os casos de overbooking a gente sabe que acontecem o ano inteiro, mas eles ficam mais flagrantes na época em que os aeroportos ficam lotados com gente querendo fazer exatamente o que você falou, sair de férias, coisas que mexem com o emocional das pessoas. Mas o que aconteceu é receber no celular um comunicado dizendo seu voo foi cancelado. Vamos tentar encaixar, enfim, uma resposta pro forma lá de uma companhia, não vou dizer qual dizendo que não vai ter o voo, simplesmente. Entraremos em contato. A pessoa simplesmente fez o seguinte: vou para o aeroporto, vou para lá, pegou a mala, pegou a família, foi para o aeroporto. Chegou lá, o voo estava confirmado. Ela fez o check-in e decolou como se nada tivesse acontecido. Essa é uma prática para tentar resolver situações de overbooking e previamente você manda uma mensagem para ver se alguns desistem de viajar e tentam remarcar o voo? Não, de jeito nenhum. Isso seria uma atitude, no mínimo, leviana e passível de processo mesmo, porque você estaria agindo de má fé em relação ao público. Quando você compra uma passagem, você está, na verdade, adquirindo um contrato de transporte. Esse contrato tem regras claramente estabelecidas, nas quais você, passageiro, é o contratante e a companhia aérea é a contratada, e ambas as partes têm algumas obrigações. O viajante tem que chegar em determinado horário, ele tem que seguir alguns protocolos do que pode, o que não pode colocar na mala, tem hoje até protocolos de comportamento, etc, etc. E a empresa que vai te transportar, ela tem a obrigação de te levar de A até B, na data, horário combinado, e após X horas, normalmente 4 horas, de atraso, a empresa tem que arcar com uma série de custos adicionais, como, por exemplo, alimentação, hospedagem, se houver pernoite, etc, etc. Não, empresa nenhuma joga essa loteria, faz esse poker, deixa eu jogar essa mensagem que coloca o outro, de jeito nenhum. Isso provavelmente foi alguma falha sistêmica, né? Essa pessoa pode ter recebido a mensagem dizendo que o voo está cancelado, mas ninguém garante que ela não tenha recebido uma segunda mensagem dizendo, olha, conseguimos retomar o seu voo, né? Eu não descarto essa possibilidade. Pode ter sido um erro processual também,
Mas é bom lembrar que, na época de alta estação, as companhias aéreas trabalham com um overbook muito menor, porque elas sabem que o número de no-shows, que é o nome técnico que se dá na indústria para aquelas pessoas que não comparecem ao aeroporto, é menor também. É bom lembrar que quem inventou o overbook foi o passageiro, não a companhia aérea. Por quê? Porque você pode imaginar a quantidade de assentos que saíram vazios, porque as pessoas simplesmente mudam de ideia e não se dignam a ligar e informar. Falar, olha, troquei de data, tive um imprevisto, morreu alguém na família, seja lá qual a razão, mas as pessoas simplesmente começaram a trocar. Eu estou falando no mundo inteiro, tá? Isso não é um fenômeno brasileiro. E o overbooking foi uma prática que as companhias aéreas se deram a esse direito para tentar recompensar parte da receita perdida, porque as pessoas mudam de planos e não avisam, não aparecem no aeroporto, né? Ou aparecem antes, mas normalmente mudam a data ou o horário do voo e não comunicam. Então, não estou dizendo que seja a melhor coisa do mundo, né? Overbook existe mesmo em qualquer companhia aérea do planeta, mas posso te assegurar, até porque eu estava do outro lado do balcão, passei nos últimos anos trabalhando em companhias aéreas. Nessa época de final de ano, o nível de overbook que as empresas se permitem praticar cai muito, porque todo mundo sabe que a pior coisa que pode acontecer é frustrar os planos de viagem das pessoas. E nessa época, como eu disse, esses planos, a necessidade de ter certeza do cumprimento, de chegar, de executar a viagem, é muito maior, porque tem um componente emocional. Você atrasar um dia ou dois por razões numa viagem de trabalho tem um peso. Para visitar a família, para passar as festas, réveillon, enfim, para sair de férias, é outro peso, e aí sim o cliente, o passageiro, fica furioso. Estou te falando, esse ano, em julho, eu fui fazer uma viagem de avião. Uma viagem que deveria levar 8 horas, levou 45 horas. Porque foi uma série de atrasos e cancelamentos, enfim. Claro que eu não cheguei satisfeito, eu ia ficar uma semana no lugar para onde eu estava indo, fiquei 4 dias ao invés de ficar 7 dias. Mas são coisas que acontecem na indústria, não tem o que fazer. Tem que, como eu falei, dar de ombros, mas assim, o que não está certo é sair quebrando o balcão, jogando o computador na cabeça dos funcionários da companhia aérea. Não foram eles que inventaram as dificuldades operacionais, né? Gianfranco Betting, que é consultor aeronáutico internacional e que conversou conosco sobre essa decisão da ANAC de permitir que os voos saiam com menos comissários. Enfim, de que maneira esse setor está se adaptando para essa nova fase da pandemia com a Omicron pegando todas as frentes. Gianfranco, um abraço, até a próxima. Ronald, muito obrigado. Cláudio, é um prazer, uma honra estar sempre com vocês. Um grande abraço. Valeu. Agora 4h39. Rede Bandeirantes de Rádio.